Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou explorar aqui com vocês como que nós caracterizamos a área do comportamento organizacional, uma área de conhecimento que é imprescindível para que a gente tenha uma compreensão sobre como lidar ali com as pessoas no seu ambiente de trabalho, as pessoas nas organizações, e não apenas um conhecimento que seja indispensável, que seja necessário exclusivamente para os profissionais que estejam ali à frente da área de gestão de pessoas, mas para todos os funcionários, todos os executivos, todos os gestores, líderes de equipe que precisam lidar ali com a natureza humana nas organizações. Lembrando que nenhuma empresa, nenhuma repartição pública, nenhuma ONG vai existir sem a presença, sem a influência, sem essa extrema necessidade da capacidade estritamente humana. Acontece que nós, seres humanos, não somos capazes de sermos guiados, conduzidos, devidamente administrados, como meros recursos, meras engrenagens que precisam estar ali combinadas, articuladas, para desempenhar todo um processo de trabalho. É imprescindível a gente compreender como que as pessoas se comportam, como que nós vamos conseguir estabelecer um consenso, como que nós vamos nos comunicar com os nossos colegas, como que nós vamos perceber que alguns são mais influentes do que outros e eu preciso me apropriar exatamente da contribuição desses que conseguem ser uma referência para os demais. Como que em determinados momentos, ainda que a gente tenha um propósito, exatamente pelo comprometimento que as pessoas tenham com esse propósito do trabalho, elas podem acabar vindo a desencadear um confronto, uma situação de conflito, ou até mesmo como que eu preciso considerar que determinados fatores possam desempenhar estresse, possam provocar um estresse sobre um determinado funcionário, de modo que esse estresse ele pode acabar sendo promissor, servindo ali com uma certa alavancagem para que o profissional se preocupe em melhor desempenhar as suas tarefas, o seu propósito ali na organização, ou se esse estresse é um fator que esteja afetando negativamente a vida desse funcionário, a ponto de até mesmo colocá-lo ali à margem de um processo de burnout, que é o risco daquele profissional se desvincular totalmente da organização, dos propósitos de trabalho dele, porque ele não está devidamente satisfeito. E quando nós falamos de satisfação, nós também estamos falando de um fator que venha aí influenciar sobre como que as pessoas realizem melhor as suas tarefas nas organizações. Portanto, é imprescindível que você tenha um entendimento de que quando nós consideramos aí, temos essa noção de que eu preciso conhecer um pouco do comportamento organizacional, um pouco do que essa ciência me revela, eu não estou me baseando unicamente na condição de feeling, né, de percepção apenas, eu percebo que as pessoas aqui precisam desse apoio, desse acolhimento. Eu percebo que eu preciso saber como me expressar melhor para as pessoas. Não é uma condição de simples percepção, muito menos uma percepção estritamente subjetiva. Nós temos uma objetividade e também conhecer a área do conhecimento de comportamento organizacional não vai servir unicamente porque nós precisamos lidar ali, apresentar uma gestão mais humana, a gente precisa acolher e somente ficar só nesse acolhimento afetivo dos funcionários no ambiente de trabalho. A gente precisa ter a noção mínima de como que as pessoas se comportam, o que a gente já tem por estimativas, como que a gente já pode ter algumas suposições objetivas, claramente, de alguns comportamentos que eu já posso ter como uma previsão, como uma determinação de que se esse fato acontece aqui na minha organização, eu já posso esperar que as pessoas vão reagir de uma determinada maneira. Posso levantar já aqui um possível questionamento, uma possível provocação, que se você, em algum momento da sua vida, precisou trabalhar com gestores, com chefes, com supervisores, que simplesmente desconsideravam esse fator humano nas organizações, você pode ter sentido uma extrema angústia de ter que trabalhar com uma pessoa desse tipo e você pode ter percebido que você não era o único a reclamar das maneiras como esse gestor ou esse supervisor vinha apresentar propostas de trabalho. Talvez, numa questão de algum pouco tempo, esse gestor ele até mesmo perde a sua condição
de continuar sendo influente, de continuar apresentando ali os propósitos do trabalho e despertar o compromisso dos demais profissionais para fazer com aquilo que ele esteja propondo. Então, entenda a necessidade de considerarmos as condições humanas. Nenhuma organização vai funcionar sem as pessoas que ali trabalham. Ninguém vai gostar de trabalhar onde não seja visto como pessoa. Por isso, a gente precisa então compreender essa área. A gente pode conceituar, definir o comportamento organizacional como um campo de estudos, é uma área de conhecimento próprio, tanto que se você tiver interesse, em desenvolver pesquisas, até mesmo via desenvolver carreira de pesquisador ou mesmo uma carreira docente na área de comportamento organizacional, você pode se aprofundar especificamente nessa linha, porque nós temos vários assuntos, vários fatores, várias variáveis que são abordadas nesse campo de conhecimento, desde motivação, satisfação, personalidade, interesses, preferências, composição de grupos de trabalho, composição das equipes, como que nós diferenciamos grupos e equipes de trabalho, o que representa a diversidade em uma organização, e o próprio tema da diversidade é diverso por si só. A gente não fala apenas da diversidade de gêneros, a gente não fala apenas de diversidades raciais, a gente fala até mesmo de diversidades de competências, que eu preciso ter uma condição de saber como estabelecer uma integração entre esses diversos membros, com as suas peculiaridades, com as suas personalidades, para fazer com que eles entendam e se comprometam com aquilo que é o propósito de trabalho geral ali naquele contexto. Eu posso falar sobre como que nós observamos a forma como são estabelecidas as comunicações entre os diferentes funcionários de um mesmo setor, entre funcionários de setores diferentes, entre um líder e a sua equipe de liderados, entre o supervisor e toda a sua equipe do seu respectivo departamento, e até mesmo entre um profissional e um cliente que esteja sendo atendido, ou, de uma maneira geral, como que os nossos funcionários representam a imagem da organização para toda a nossa comunidade, para todo o nosso mercado atendido lá fora. Eu posso analisar exatamente os processos de comunicação, eu posso analisar conflitos, posso analisar estresse, posso analisar percepções, clima organizacional, comportamentos que são representativos das pessoas, como elas se comportam aqui especificamente na formação da identidade dessa organização, cultura organizacional e, logicamente, ter todos esses conhecimentos para servirem de base para orientar as práticas, as intervenções propriamente da área de gestão de pessoas. Então, eu tenho a área de comportamento organizacional como um campo de estudos que vai investigar o impacto que indivíduos, grupos e toda a estrutura da organização tem sobre o comportamento das pessoas dentro das organizações. Especial atenção aqui nessa condição. A gente analisa a perspectiva do indivíduo, a perspectiva individual, desses diversos fatores que eu estou aqui exemplificando, que é contemplado, do que é abordado, do que é pesquisado em comportamento organizacional. A gente vai ter os fatores propriamente da pessoa, do indivíduo, que nós classificamos como a dimensão micro-organizacional. A gente tem ali como compreender a forma como são estabelecidas as integrações, as relações entre os membros de um grupo, de uma equipe de trabalho, como é que alguns fatores vão representar a convivência entre esses membros desses grupos, dessas equipes de trabalho, e o que vai influenciar para que todos ali, de fato, tenham um desempenho conjunto, que nós classificamos na dimensão meso-organizacional, e aquilo que predomina de uma maneira geral em toda uma organização, como a sua própria cultura organizacional predominante, quais são os comportamentos mais representativos dos nossos funcionários aqui nesse contexto de trabalho, como que os gestores são vistos pelos funcionários como um todo aqui na nossa organização e como são propostas e aplicadas as práticas de gestão de pessoas que vão orientar todos os funcionários que trabalham nessa organização. Quando a gente tem um aspecto assim mais geral, mas que respeita ali as limitações de uma organização, nós temos os fatores macro-organizacionais. Então as dimensões micro-organizacional, meso-organizacional, macro-organizacional nos possibilita, na condição de estudiosos, de pesquisadores dessa área do comportamento organizacional, nos permite entender em qual dimensão nós estamos focando a nossa análise e também essa compreensão sobre o que de fato esteja sendo mais influenciado, mais afetado por um determinado fator, por uma determinada variável que eu esteja observando
ali na minha organização. Então, foca nisso. Perspectiva do indivíduo, micro-organizacional, perspectiva dos grupos, das equipes de trabalho, das convivências entre os funcionários, meso-organizacional, aquilo que é representativo do comportamento como um todo, aquilo que se generaliza no contexto daquela organização específica, macro-organizacional. Então, nós temos os estudos da área de comportamento organizacional dentro dessas três perspectivas que vão influenciar justamente como que as pessoas dentro da organização se comportam, ou seja, como que os funcionários ali da organização se comportam. Com o propósito, logicamente, de utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. Foca nessa condição também. Como acabei de dizer agora, nós não temos todo um estudo do comportamento organizacional, nós não temos toda uma formação aí dessa área de conhecimento unicamente para acolher, para sermos bonzinhos, né, para sermos amigos ali das pessoas que trabalham na organização. A gente precisa entender a dinâmica dos seus comportamentos, a dinâmica das suas interações, para nos apropriarmos desse conhecimento e sabermos como influenciá-los, como orientá-los, como conduzir ali um direcionamento do trabalho que precisa ser feito, focando exatamente nos objetivos da organização. Se eu tenho pessoas, se eu tenho funcionários, se eu tenho esse lado humano em uma organização, se eu tenho toda a formação do meu capital humano, eu preciso saber como valorizar e empregar essa força de trabalho, esse capital propriamente das pessoas, o capital humano. Inclusive, o conceito de capital humano também é um conceito bem objetivo que você precisa ter um entendimento. Capital, tudo aquilo que agrega valor, tudo aquilo que traz um diferencial, tudo aquilo que traz um ganho, né, para um determinado contexto. Capital humano nas organizações, aquilo que vai gerar ganho, lucratividade, melhor desempenho, melhor reputação, melhor projeção para o mercado lá fora. Capital da organização, se é um capital humano, é porque eu estou compreendendo que a fonte de todo esse diferencial, de toda essa vantagem competitiva de uma organização, de todo esse destaque que uma organização conquiste, é consequência da forma como nós nos apropriamos dos nossos talentos, da nossa força humana de trabalho. Por isso, a área de comportamento organizacional confere aí esse suporte para que os gestores e demais profissionais que precisam saber se apropriar das interações humanas garantam os melhores resultados, os melhores desempenhos, os melhores destaques para aquele contexto, não somente para preservar os seus empregos, logicamente, mas também para garantir que aquela organização seja uma boa referência, tenha uma boa reputação no seu mercado. Eu posso já levantar também um outro questionamento, que você possivelmente já tem aí algumas empresas em mente que você idealiza ou que você supõe que sejam empresas boas de você poder trabalhar. Talvez algumas representem até um sonho seu. Eu gostaria muito de trabalhar na empresa tal. Possivelmente, esse seu sonho, se ele existir, vai se basear na remuneração, no destaque, no status que representa ser um funcionário daquela empresa. Mas se você analisar mais criteriosamente, você vai observar que essa sua expectativa, esse seu interesse, esse seu desejo, também vai de um pouquinho do que você supõe representar o jeito de ser, como que as pessoas vivem aquele determinado local de trabalho. Como que os funcionários devem viver ali naquele cotidiano daquela organização. A forma como nós temos essa garantia de que nós vamos conseguir nos adaptar às influências humanas, a gente vai conseguir ter uma projeção de sermos acolhidos pelos nossos colegas de trabalho, nós vamos ser considerados nas nossas expectativas pessoais para firmar até mesmo um contrato psicológico de trabalho. Isso tudo são fatores que são considerados também nessa área do comportamento organizacional. E aí, só para completar mais um pouco aqui, quando nós falamos, de estudar comportamento organizacional, especificamente na formação de administradores, a gente tem essa área do conhecimento relacionada aí a algumas possíveis disciplinas, como por exemplo, fundamentos de administração, que alguns cursos chamam de TGA, Teorias Gerais da Administração, ou Administração Introdutória. Então a gente vê a área de comportamento organizacional como uma área que vai se apropriar dos principais conceitos que foram levantados, apresentados aí nessa disciplina. A gente vê também como que a área do comportamento organizacional vai ser essencial para a gente entender as funções da administração e mais ainda a função direção,
como que eu posso ter essa garantia de que eu vou saber dar um direcionamento para as outras pessoas? Eu preciso ter um conhecimento mínimo, né, uma observação mínima sobre como que os funcionários convivem, são influenciados, percebem a importância dos seus trabalhos aqui nessa organização. Somente quando eu consigo estabelecer esse mínimo de empatia é que eu vou conseguir exercer uma direção, uma influência, uma liderança mais eficaz. Outra área também, outra disciplina também que é contemplada aí nos cursos de formação de administração é a disciplina de Fundamentos da Administração 2, ou a continuidade lá das TGAs, das Teorias Gerais da Administração. Então a gente tem aqui propriamente o aproveitamento, né, das noções da teoria de Elton Maio, propriamente, a Escola das Relações Humanas, mas não somente da teoria das relações humanas, mas da teoria comportamental, da compreensão sobre como que nós conseguimos motivar os funcionários para ter os seus melhores desempenhos ali na organização, até mesmo os fatores contingenciais, até a teoria da contingência é considerada aqui para a formação, para a compreensão da área de comportamento organizacional. Porque se eu percebo que existe, por exemplo, um alto turnover, um índice de rotatividade na minha organização, eu já posso fazer uma análise, posso perceber, talvez, que o salário que nós estejamos praticando aqui na nossa organização não é compatível com os salários que são aplicados, são oferecidos em outras organizações. Então eu posso fazer uma pesquisa salarial, como uma atribuição propriamente aí da área de gestão de pessoas, né, administração de recursos humanos, e eu percebo que nós estamos oferecendo um salário muito aquém do que é o padrão, do que já é conhecido nesse mercado. Então eu tenho um risco de perder os meus funcionários, porque eles estão ficando médio, curto prazo aqui efetivos na nossa organização, e a partir do momento que eles percebem que eles podem exercer, podem realizar o mesmo tipo de trabalho, assumir o mesmo tipo de compromisso profissional em uma outra organização, mas para receber um salário muito melhor, talvez eles vão buscar essa oportunidade. Sabemos que a remuneração não é o único estímulo que vai promover, que vai garantir aí uma satisfação, um atendimento das expectativas dos funcionários, mas pode ser um dos fatores. E do mesmo modo como eu tenho o risco, né, de perder funcionários e posso acabar tendo um alto índice de turnover nesse exemplo que eu estou ilustrando, a gente também pode reconhecer que as pessoas valorizam estar presentes, efetivas aqui na nossa organização, porque nós temos um clima organizacional muito positivo. As pessoas aqui se ajudam, as pessoas aqui valorizam as amizades que elas firmam exatamente nesse contexto de trabalho, e a forma como nós conduzimos as nossas rotinas valorizam exatamente essas integrações de equipes. Então, a gente vê também a área de comportamento organizacional se apropriando daqueles pressupostos que são lançados por diferentes teóricos ao longo das teorias gerais da administração. Outra relação que nós temos é com a psicologia aplicada à administração, até porque a psicologia é uma das áreas que formam a área de comportamento organizacional, ela serve de estrutura para a área de comportamento organizacional, justamente por focar os aspectos psicológicos intrapessoais próprios de cada indivíduo, perspectiva micro-individual, e, logicamente, a área de comportamento organizacional vai ter uma significativa contribuição para os estudos, para a formação da administração de recursos humanos. Os conceitos, as teorias que são próprios aqui do comportamento organizacional vai esclarecer como que nós conseguimos ter eficácia no uso de ferramentas, na projeção de técnicas, na aplicação de processos que são atribuições da área de gestão de pessoas. Tanto que nós falamos aspectos comportamentais da gestão de pessoas. Não adianta eu pensar a administração de recursos humanos estrita unicamente ali. Nós temos que ter uma técnica de recrutamento e seleção. Nós temos que admitir esse profissional que está interessado em formar o nosso quadro de funcionários efetivos. Eu tenho que treinar esse funcionário. Não adianta pensar nessas técnicas unicamente como uma sistemática, como uma engrenagem que precisa ser combinada. Eu preciso compreender quais são as influências dos comportamentos, de todos os fatores que são contemplados aqui nessa disciplina, para ter uma lógica, para conseguir ter uma eficácia melhor, exatamente, né, de como que nós podemos orientar as práticas de gestão de pessoas. Então, a área de comportamento organizacional, ela vai se caracterizar como um estudo sistemático, também com base, né, nas evidências. A gente fala que a área de comportamento organizacional dá o suporte para a administração baseada em evidências e não deve ser compreendida ali apenas como uma intuição. O que isso significa? Eu, gestor,
eu que tenho ali a compreensão de que eu vou interagir com outras pessoas, eu não posso ficar apenas interagindo num caráter estritamente intuitivo. Eu imagino que as pessoas aqui gostam disso, eu imagino que as pessoas aqui vão se comportar dessas e dessas maneiras. Isso não é suficiente. Quando a gente tem um estudo de comportamento organizacional, a gente estuda relações entre variáveis na tentativa de atribuir causas e efeitos para termos aí algumas conclusões científicas, aquilo que realmente tem condição de ser comprovado. Então, a área de comportamento organizacional se configura justamente como um estudo sistemático. Eu tenho início, meio e fim, eu tenho um determinado estímulo, eu tenho um determinado fenômeno que vai me gerar uma repercussão e eu vou conseguir perceber uma consequência, propriamente como que as pessoas vão se comportar diante daquele fator. Então, tem uma relação de causa e efeito. Se acontecer isso na minha empresa, na minha organização, eu já tenho uma estimativa de que as pessoas vão se comportar dessa maneira, ou eu testo e acabo constatando que isso realmente acontece. A área de comportamento organizacional tem esse caráter científico. Por mais que a gente esteja falando da natureza humana, da convivência humana, dos comportamentos das pessoas, a gente não pode pensar unicamente na subjetividade, ter projeções meramente intuitivas. A gente precisa ter essa sistematização desse conhecimento. Do mesmo modo, como também vai servir como método de administração que vai dar o suporte para que algumas decisões possam ser aplicadas para orientar o trabalho humano ali, justamente nessas evidências, naquilo que eu constatei cientificamente que realmente pode acontecer. E eu não devo me basear apenas na sensação ou no instinto. Eu preciso ter o desenvolvimento de pesquisas, tanto que a área de comportamento organizacional é uma área de conhecimento, é uma área estruturada totalmente em formação de pesquisas, produções acadêmicas, produções científicas, para termos aí uma condição de ter uma precisão mais exata, mais objetiva sobre como a gente pode fazer algumas estimativas de comportamentos. Isso revela, portanto, o caráter útil do conhecimento de comportamento organizacional, que eu espero que tenha ficado claro aqui com essa breve caracterização nessa área e reforçando, destacando mais ainda por que você esteja estudando administração ou gestão de pessoas deve ter um especial carinho para compreender, analisar, estudar essa área. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.